Gênesis 30, a partir aí do verso 27. Amém. Irmãos, hoje é um dia que se comemora um feriado nacional, o Dia do Trabalhador. E eu estava agora à tarde na igreja orando, pedindo a Deus uma palavra. E logo o Senhor Deus me fez lembrar de Jacó. A Bíblia nos mostra que Jacó foi um grande trabalhador. Ele trabalhou muito. Só que em um período que ele trabalhou muito, ele não conquistou nada. Ele trabalhou, não tinha uma casa para morar, não tinha móveis, não tinha nem, vamos dizer assim, né, o domínio, ou no sentido assim de poder ter algo, dizer é meu, trabalhei e conquistei. E olhando para a vida de Jacó, inicialmente aqui, eu vejo, irmãos, muitas pessoas nos dias de hoje também dessa maneira. Trabalha e não tem nada. Não tem uma casa própria, não tem um carro, não tem uma moto, não tem móveis. A pessoa, ela é trabalhadora, mas ela não tem sido recompensada. Essa passagem me mostra que existe sim recompensa para o trabalhador fiel. E nós temos que aprender como Jacó. Quando então ele se posicionou, a vida dele foi transformada. Mudou-se completamente a vida do Jacó, quando ele entendeu algo muito importante, que se eu e você entendermos, irmãos, a nossa vida profissional, ela vai ter sim resultados. O Senhor vai nos abençoar, trazendo recompensa. Eu quero aqui expressar sucesso, crescimento, avanço para você. Quantas são as pessoas, talvez não seja o seu caso, mas tem gente, irmãos, que ela trabalha, ela vive endividada, ela vive no vermelho, ela vive no fundo do poço. Aquela pessoa que entra mês, sai mês, ela vive sufocada naquele aperto, aquela angústia, aquela tribulação que, irmãos, faz ela até perder sono, não consegue dormir, está preocupada, tem contas a pagar, tem comida para comprar, né? Tem a família para sustentar. E aí há muitas pessoas onde elas entram em desespero. E quantas são as pessoas que acabam, irmãos, fazendo loucuras? Se a gente olhar, irmãos, para a vida real, a gente vê que o dinheiro, a gente não pode amar o dinheiro, né? Como a Bíblia fala, porque a raiz do mal não é o dinheiro, é quando a gente passa a amar o dinheiro, que ali erramos. Então eu vejo que o dinheiro faz a diferença na vida das pessoas. Você pode observar, quando um lar, uma família, uma casa, ela tem o dinheiro, o casamento vai bem, né? A relação vai bem, irmãos, também o envolvimento entre pais e filhos. Mas pare para analisar na falta, no aperto, no sufoco. Já é um motivo para a pessoa ficar irritada, já é um motivo para a pessoa ficar zangada, chateada, aflita, até descontar nas pessoas por não ter, né, o dinheiro para comprar, para fazer, para então, utilizar no seu dia a dia. Uma coisa a gente tem que entender: trabalhador é digno do seu salário. Tem que ter o seu dinheiro, tem que ter ali, irmãos, o sustento, tem que ter uma vida digna, pois é uma promessa do Senhor Jesus. Lembra do que está escrito em João 10? Jesus falando: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É para a gente, irmãos, ter uma vida abundante, é para a gente ter essa bênção de Deus em nossas vidas. Voltando aqui para a história de Jacó, a gente vê, irmãos, o patrão de Jacó. Alguém lembra o nome dele? Labão, né? Além de patrão, quem foi Labão na vida de Jacó? Sogro, né? Veja que ele trabalhou tanto para Labão,
E a Bíblia diz que Labão ficou rico. A pergunta é, irmão, será que eu não estou trabalhando para as pessoas e a pessoa está prosperando, crescendo, e eu a cada vez que passa, parece que mais na miséria, mais na dificuldade, mais na falência, mais no aperto eu estou ficando? É claro que você tem que sim trabalhar, né, com dignidade, honestidade, para o patrão prosperar, mas no seu coração você também crescer, você também prosperar, você também, irmãos, poder então desfrutar das bênçãos do Senhor, né, como um trabalhador fiel. Eu vejo aqui, irmãos, o Labão até então enriquecendo, ganhando muito, aumentando os gados, tendo uma prosperidade assim tremenda, e a cada vez que passava, Jacó olhava para a vida dele: não tenho nada, não tenho casa, não tenho vaca, não tenho nada, e agora? O que eu vou fazer? Até que então Deus se revelou a Jacó, e ele entendeu que, irmãos, a bênção que Labão estava recebendo da prosperidade, isso era por causa de quem? De Jacó. Sabe, irmãos, eu já vi casos, e é real, tem casos que aquele lugar está crescendo, está prosperando, o patrão está ganhando dinheiro, é porque você é a diferença naquele lugar. Você é a luz de Deus, você tem a essência de Deus que está fazendo a diferença lá. E se você entende que você que está fazendo a diferença, claro que é Deus através de você, você também tem que entender: se é Deus através da minha vida, por que eu não estou prosperando? Aonde eu vejo, irmãos, a mudança de chave, na vida de Jacó foi essa. Ele entendeu que a bênção estava na vida dele, era Deus que estava abençoando Jacó, e através da bênção de Jacó, Labão estava enriquecendo, prosperando. Vamos fazer a leitura aqui para a gente trazer em mente aqui o texto, e você vai ter aqui ideia do que eu estou falando, e nós vamos buscar aqui a inspiração. Vamos lá, Gênesis 30, verso 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de quem, igreja? De ti. Olha aí, igreja, veja que ficou claro que a bênção que estava acontecendo na vida de Labão era por causa de quem? De Jacó. O próprio Labão reconheceu: eu tenho sido abençoado porque Deus, através da sua vida, do seu trabalho, tem me abençoado. Amém, igreja? Você pode dar glória a Deus por isso? Porque a glória é para Deus. Se você está sendo diferença lá no seu trabalho, irmãos, creia, que através de você, Deus também vai te honrar. Não só para prosperar aquele patrão, não, aquela empresa, mas é para você também se destacar, é para você ser reconhecido, é para você também ser recompensado para a glória de Deus. Amém? Outra coisa aí, 28. Olha o que o Labão então fala aqui com Jacó. E disse mais, Labão está dizendo: determina o teu salário, que eu te darei. O Labão aqui, irmãos, entendeu: eu não posso perder Jacó. Jacó trabalhou tanto tempo para mim sem ganhar nada. Agora que ele entendeu, que ele sabe que ele que é a bênção, ele que está fazendo a diferença, eu tenho que pagar algo para ele, eu tenho que recompensar ele. E o Labão então, para não perder Jacó, o que o Labão fala? Pede o salário, pede aí o que você quer ganhar, que eu te darei, eu vou te pagar. Olha só, 29. Então lhe disse, Jacó aqui está falando, tu sabe como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Olha aqui, igreja, o Jacó, ele está agora se posicionando, dizendo:
agora eu vou começar a pensar em minha casa, em minha família. Agora eu vou começar a trabalhar para o meu crescimento. Sabe, irmãos, eu fico refletindo, principalmente aqui nesse verso aqui, e a gente precisa fazer hoje, né, esse posicionamento, se ainda não estamos fazendo, pensando no seu crescimento, pensando na bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Veja que muitas são as pessoas que trabalham, irmãos, ela não vê para onde vai o dinheiro, ela não vê para onde vai o seu salário, ela não vê uma diferença na sua casa. O Jacó agora está falando assim: poxa, e minha casa, minha família, e a minha vida? A partir de agora, eu vi o quanto Deus fez através de mim. Veja que os versículos anteriores estavam falando assim: antes de mim você tinha uma quantidade de gado, agora depois de mim, depois do meu trabalho, depois que Deus através de mim te abençoou, eu vejo um grande crescimento. E Jacó agora está dizendo assim: irmãos, eu quero esse crescimento também para minha casa, esse crescimento para minha família, para o meu povo, né? E aqui a gente dá continuidade na leitura, e olha só, 31 diz assim: e disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, e se fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados, malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, porquanto vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, de todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos teus filhos. E pôs por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. Concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces dos rebanhos para os listrados e todos os morenos entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não a pôs com o rebanho de Labão. Sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes eram de quem? Jacó. Agora, igreja, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos,
servas, servos, camelos e jumentos. Para a gente explicar, coloca outra versão, por favor, verso 43. A gente vai ver, irmãos, que esse crescimento foi a prosperidade, foi a riqueza, foi a recompensa que Deus deu a Jacó diante da sua fidelidade, diante do seu trabalho. Aqui na Viva diz: e Jacó se tornou muito rico, tornando-se dono de muitos rebanhos. Muda a tradução, vamos para outra. Desse mesmo modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras. Outra versão: o resultado foi que Jacó se tornou muito rico. Veja que Deus o recompensou. Agora vamos aqui observar o que aconteceu para isso, né, ser diferente. Antes trabalhava e não tinha nada. Agora ele está trabalhando e agora ele está, irmãos, prosperando, crescendo e, como diz essa tradução, que o resultado trouxe, né, a Jacó riqueza. Jacó se tornou muito rico diante do que ele está fazendo. Vamos aqui atentar. Eu vejo, irmãos, eu vou usar aqui uma palavra muito importante para a gente entender. Antes não havia propósito. Veja que ele fazia por fazer. Agora ele está fazendo com propósito. Isso é válido para todas as áreas. É válido para trabalho, é válido para a vida espiritual, é válido, irmãos, para um casamento, é válido para, né, todas as coisas, realização de sonhos. Uma vida sem propósito, a pessoa vai lutar, irmãos, e com propósito ela vai prosperar. Agora, uma vida sem propósito, ela vai fazer de tudo e não vai ter nada. Então, né, a gente tem que se deparar com a lição aqui e refletir: eu estou vivendo uma vida de propósito com Deus? Eu estou vivendo uma vida sem propósito, uma vida vaga, uma vida vazia, uma vida, né, sem a direção bíblica? Irmãos, você pode ser muito inteligente, você pode ter a força de vontade, você pode ter um empenho, mas vai ser igual Jacó. Jacó trabalhou, mas sem propósito não teve nada. Nunca perca, irmãos, um propósito em seu coração. Por isso que a gente tem que viver, irmãos, de fé em fé, rompendo, vencendo, saltando as muralhas, vencendo as dificuldades. Você passou por um propósito, já vem outro. Se coloca diante de Deus para viver outro propósito. Entenda, só para facilitar aqui o raciocínio, é claro que não é só isso, né? Você fez um propósito de jejum com Deus, estabeleceu o tempo, findou, acabou aquele tempo, irmãos, logo em sequência, já faça outro. Terminou aquele, já vai para outro. Tem gente que fala assim: não, terminamos agora aí 21 dias de oração, jejum, mês que vem eu vou fazer outro. Mês que vem pode ser tarde demais. Pode ser um tempo, irmãos, desperdiçado no mundo espiritual. Temos que viver dia após dia, irmãos, uma vida com propósito. Amém, igreja? Não foi da noite para o dia que ele prosperou, que ele se tornou rico. Imagina lá, irmãos, na separação, né, das ovelhas, das vacas. O Jacó está falando assim: ó, eu vou ser justo. O que é seu, mas os listrados, essa parte aqui que no momento é inferior, essas partes aqui, essas vão ser minhas. E foi feito o acordo. Labão aceitou o acordo, o propósito, e assim Deus fez, né, o Jacó ser recompensado. Então a palavra-chave aqui para nós hoje, irmãos, uma vida de propósito. Amém, igreja? Diga comigo assim: existe recompensa para o trabalhador fiel que vive uma vida de propósito com Deus. Amém? Porque tem muita gente que é trabalhador. Irmãos, tem gente que rala, que trabalha, mas sem propósito. Entra dia, entra mês, sai mês e não vai ter nada.
né? Não vai conquistar, não vai possuir, não vai realizar sonhos, porque não tem propósito, né? Essa passagem aqui ela é rica de revelações e inspirações, mas fica com esse aqui hoje, uma vida de propósito. Antes de ter propósito, irmãos, ele não tinha nada. A partir do momento, agora esse aqui vai ser meu. Esse é o meu propósito. Eu imagino, irmãos, é porque a Bíblia está falando aqui que tinha uma vara, uma estaca ali que ele colocou ali perto das pias. Imagino que todas as vezes que as ovelhas, as vacas vinham ali para beber água, se alimentar, e estava ali aquela vaca, é claro que é uma inspiração. Eu imagino que está ali Jacó orando: Senhor, eu quero a minha bênção, Senhor, eu quero, né, a resposta, Senhor, eu quero a minha vitória, eu creio que o Senhor vai me recompensar. O Jacó, irmãos, vivendo uma vida de propósito, ele estava acreditando que a vida dele ia dar a volta por cima, e deu, e foi o que aconteceu. Eu acredito, irmãos, que para muita gente, isso aqui é a chave que Deus está entregando. Talvez você, como Jacó, estava vivendo, trabalha, e vive sempre no aperto, no sufoco, sem ter nada. Mas faça um experimento, né? Faça um teste, se assim podemos dizer. Faça um propósito com Deus. Faça, irmãos, né, diante do Senhor, jejum, oração, consagração. Viva uma vida de propósito e santidade. Isso vai fazer total diferença na sua vida profissional. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então não importa, né, irmãos, o que passou não vai retornar. Agora é entender: se eu trabalhei todo esse tempo da minha vida sem um propósito com Deus e não tive nada, eu não vou ficar lamentando, eu não vou ficar, né, chorando as frustrações, as decepções, as percas. Não, agora a vida que segue, eu vou levantar a cabeça, vou viver uma vida de propósito para glorificar a Deus. E assim, irmãos, como Deus deu a Jacó o crescimento, no versículo 43, nós estamos vendo aqui que Jacó cresceu, ficou muito rico. Eu vejo que foi a recompensa que o Senhor Deus trouxe para ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, vamos orar? Fique em pé mais uma vez. Diga comigo mais uma vez assim: existe recompensa para quem vive uma vida de propósito com Deus. Jacó, antes de um propósito com Deus, não tinha nada. Depois de um propósito com Deus, ficou próspero, foi muito abençoado por Deus. E eu acredito que isso também vai acontecer na sua e na minha vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e fique na paz.